Descobertas inacreditáveis feitas recentemente têm mudado a forma como são vistas diversas coisas do passado e como podemos lidar com o nosso futuro. Algumas alteram apenas saberes básicos, mas outras são capazes de chocar. Isso por elas serem uma fascinante fonte de história. Não se inscrevam de se esquecer, porque você já viu que o vídeo de hoje tá sensacional, né? Então vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Peixes nos Alpes. O ano era 1976 e pesquisadores achavam pela primeira vez na Suíça os restos de um ictiosauro. A criatura viveu no início do período Triássico Inferior e o fóssil encontrado pode significar o maior achado da ordem já feita na história. Esses elementos básicos já seriam suficiente para colocá-lo entre as descobertas mais interessantes dos últimos tempos, né? Mesmo que os primeiros indícios tenham sido há cerca de 45 anos atrás. Só que ainda faltam detalhes, família. Isso, claro, para tornar essa história algo realmente inacreditável. O que de fato faz esse enredo ficar mais interessante são as questões ocultas na descoberta. Em primeiro lugar, vale destacar que apesar da Suíça ser um país importante da Europa, ele não possui acesso ao mar. E curiosamente, o ictiosauro é uma criatura exclusivamente marinha. Esse primeiro boom na nossa cabeça ainda não é suficiente para explicar tudo, tá? O fato é que os fósseis foram encontrados nos Alpes suíços, que ficam a cerca de 2.800 metros acima do mar. Porque não basta apenas ser longe, né? Tem que estar mais perto do céu do que da água. Ainda existem muitos mistérios sobre essa descoberta, como detalhes sobre a espécie e como ela foi parar tão distante assim. Por isso, outros capítulos ainda podem surgir nos próximos anos. E se você quer ver aqui no Mundo Inverso, deixa nos comentários para saber, tá? Templo de Zeus. Templos são encontrados a todo instante, isso porque era uma das construções mais importantes do mundo antigo. Se a ciência falhou em explicar, o povo possuía uma grande tendência de achar suas respostas na religião, né? Dentre os mais importantes e imponentes estão os templos gregos, que abrangem toda a existência de Zeus e companhia. A questão é que os santuários desses deuses nem sempre eram vistos apenas em locais chamados de comumente gregos. Recentemente foi encontrado no Egito um templo do deus dos deuses gregos. A estrutura dedicada a Zeus foi relatada pela primeira vez em 1900, porém só pôde ver a luz do sol novamente nos últimos anos, quando passou a ser um objeto de estudo de fato. O mais impressionante é a distância em que os adoradores de Zeus chegaram, família, com base até mesmo em países asiáticos como a Síria, o que mostra que a expansão da cultura grega chegou a influenciar uma grande gama de povos. Micronovas. Se o poder de Zeus não foi o suficiente para salvar um templo antigo do próprio tempo, outro poder descoberto recentemente pode ser uma das respostas para uma das grandes perguntas da humanidade: como gerar energia sustentável? Bom, cientistas do Observatório Europeu do Sul dizem ter visualizado pela primeira vez o que eles chamaram de micronova. Esse evento seria muito semelhante ao de uma supernova, quando uma estrela absorve material e então gera uma enorme explosão termonuclear. A diferença é que a micronova, como o próprio nome indica, é menor em escala e não teria a energia suficiente para gerar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, o que seria uma variante nunca observada no fenômeno mais conhecido. Bom, você deve estar se perguntando, o que é que isso muda nas nossas vidas, Thiago? Bom, além de uma compreensão melhor sobre o espaço, temos também um conhecimento maior sobre explosões termonucleares. Esses saberes podem ser de grande ajuda para as novas tecnologias de gerações de energia limpa, principalmente as que buscam meio que recriar um sol artificial como uma fonte sustentável ali de energia. Quase fim do mundo. Na sequência, temos um tema ainda especial e que envolve bastante a Terra. Isso porque recentemente, mais especificamente em abril de 2022, foi confirmado o primeiro objeto interestelar a atingir o nosso lar.
Em 2014, a costa de uma ilha na Papua Nova Guiné presenciou a queda de um meteoro que se dividiu em muitos pedaços e caiu no mar. O objeto chegou a ter uma velocidade de 216 km por hora. Apesar disso ter acontecido há, 8 anos atrás, né? Nenhuma informação do incidente estava clara, devido, claro, ao fato dos dados terem sido considerados secretos pelo Comando Espacial dos Estados Unidos. Ou seja, não era de domínio público. A história é tão louca que poderia servir muito bem para um roteiro de um filme de ficção científica, com alienígenas inclusive, né? Afinal, não é todo dia que temos um meteoro vindo de fora do nosso sistema solar e chocando com a Terra, e ainda mais sendo oculto pelo governo. Será que mais histórias sobre esse meteoro vão surgir em breve? Teorias a gente tem, é claro, mas a gente quer história palpável, né? Navio de transporte. De viagem de uma pedra pelo espaço para de um vírus pelo mar, a próxima descoberta é daquelas que desanima um pouco de nos fazer pensar, tá? Será que estamos agindo da forma certa? Bom, você vai entender. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram patógenos que pegam carona, se é que podemos dizer assim, em pedaços de microplásticos e conseguem viajar distâncias muito maiores do que o comum. Os protozoários testados foram os da toxoplasmose e das outras doenças que afetam o intestino. Assim como os nórdicos do passado, esses patógenos dobravam os oceanos em busca de novos saques. Isso pode significar uma coisa bem ruim para a saúde da humanidade, que sabemos não anda muito bem graças a uma outra doença, né? O mais impressionante da descoberta é que é a própria humanidade que torna propício esse avanço do vírus. Afinal, somos nós que despejamos uma quantidade incalculável de plástico no meio ambiente todo ano, não é mesmo? Então, somos culpados disso daí. Nova espécie. Para continuar na temática dos oceanos, que tal falar sobre uma descoberta recente de uma nova espécie? Trata-se de uma água-viva que foi chamada pelos pesquisadores de Atolla Reynolds. O animal pode ser encontrado nos mares da Califórnia, Estados Unidos, e a curiosidade mais interessante sobre ele é que possui uma quantidade enorme de tentáculos. Ao todo, os pesquisadores indicam que cada indivíduo conta com 26 a 38 bracinhos. Medindo cerca de 13 centímetros, essa água-viva é a maior já encontrada do gênero Atolla. E mesmo que realmente os mares ainda podem esconder muitas surpresas agradáveis, mesmo que essa pareça mais com alienígena do que com uma criatura marinha, nós temos que mais agradecer, não é mesmo? Porque você imagina viver em um planeta que está em constante descoberta. Isso é muito bom pra gente, afinal de contas não teria mais graça se a gente não tivesse um pouquinho de mistério na pitada de vida, né? Flor em Marte. Já que falamos de alienígenas e seres que estão em constante descoberta aqui por nós, então abordar uma descoberta que gerou interesse da comunidade ufóloga e também dos teóricos conspiradores. O rover Curiosity, que está em missão em Marte, fotografou uma formação curiosa no solo do planeta vermelho. Os cientistas batizaram o achado de sal de espinho, mas o objeto se parece muito com uma flor alienígena em um deserto ali, enfim, do que de fato uma pitada de sal. O que deixou a pergunta na mente de muitas pessoas é: teria sido ela plantada pelas mãos de um marciano? Bom, o achado, no entanto, deve estar longe de ser um jardim de rosas dos ETs. Isso porque, segundo as cientistas da missão da Curiosity, Abigail Freeman, o achado não passa de uma formação de cristais de sal, chamado de sulfatos. Apesar disso, gostaria de saber de vocês, o que é que vocês acham? Realmente seria só sal mesmo? Ou então uma floresta inteira plantada por marcianos? Deixa aí nos comentários pra eu saber, tá? Sarcófago. História sobre história. Já vimos aqui no canal que encontrar achados dentro de espaços preservados é algo relativamente comum, né? Mas nunca deixam de ser inacreditáveis e surpreendentes. Em março de 2022, foi descoberto debaixo da Catedral Notre Dame uma série de túmulos e sarcófagos de chumbo que nunca haviam sido vistos. O fato ocorreu durante a instalação de andaimes que serviriam para reforma ali da catedral, após o incêndio desastroso que virou notícia pelo mundo inteiro. Ao testar o solo, a equipe encontrou os túmulos e isso foi um deleite para os arqueólogos, né? Que ao restaurar
restaurar a história, conseguiram achar ainda mais itens de pesquisa. O que os pesquisadores aguardam agora é descobrir quem estava enterrado embaixo da catedral. Afinal, no sarcófago de chumbo haviam vestígios do que parece ser uma pessoa de grande importância social. Seria um líder? Um grande sacerdote? Bom, essas respostas são histórias para outro capítulo. E quando esse capítulo sair, eu trago aqui para vocês. Motivo da vida. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, nada melhor do que falar sobre o motivo da vida. Eu sei que muitas pessoas acreditam na formação da vida na Terra através de Deus, ou então outras divindades que foram capazes de criar tudo isso. Mas ainda fica uma pergunta: como, né? Eu, inclusive, também acredito em Deus. Sou cristão. Bom, mas segundo a ciência, existem elementos que são comuns na formação de uma nova vida. E acredita-se que alguns deles tenham vindo do espaço. Essa teoria recebeu novos elementos recentemente, quando os cientistas descobriram a existência de timina e citocina em objetos celestes. Esses dois elementos eram o que faltava na mistura essencial para gerar um material genético que teria evoluído durante milhões de anos até chegar no que é hoje, o ser humano. A descoberta é mais um daqueles pequenos passos na ciência, mas que traz muito da resposta mais consciente sobre como chegamos até aqui. Independente de tudo isso, claro que a ciência sempre precisa de um lado, e a religião também. O importante é a gente sempre respeitar dois lados e viver em harmonia, né? Até porque independente de qual foi o caminho, a gente tem que se importar que a gente está aqui hoje. E, né, somos todos um só. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não se inscreva, se esquecer, tem vídeo direto aqui no canal. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!